Estamos só convidando aqui algumas pessoas e vamos já iniciar o, a nossa conversa aqui com todos vocês. Ontem nós falamos sobre os prazos, né, que é até dia 4 de abril, janela partidária para vereador e a lei, os requisitos. Então, discutimos aí a parte legal, a parte técnica. Hoje, eu acredito que vocês estão interessados mais. Estamos aqui com meu amigo Eudásio Veneza, especialista em marketing eleitoral, em campanha política, advogado, seu amigo que vai participar com a gente. Eudásio, eu estava falando que ontem nós falamos mais sobre a parte técnica, mais sobre as partes legais, sobre a Lei 9.504, sobre os prazos. E a escolha do partido político, Eudásio, passa também muito pela questão da sua colocação na sociedade e de como você se situa ideologicamente dentro da sociedade. Seria por aí, Eudásio? Com Pode falar. certeza, Alan. Boa tarde aos ouvintes da TV Pitaguari Oficial. Com certeza passa por todo esse processo, não só do aspecto legal, mas principalmente do aspecto político, né? E nós temos visto ultimamente muitas situações onde partidos têm subido no conceito, outros têm caído, e é por aí, é por aí. Depende não apenas da questão partidária, mas principalmente da atuação do dirigente, do militante partidário, né? Da atuação dele na sociedade. Eudásio, olha, eu estava dando uma olhada e sempre tem aqueles rankings de confiança das instituições e dos órgãos da sociedade, né? E a última pesquisa mostra aqui que os partidos políticos são os últimos, a última instituição no ranking de confiança. Apenas 4% dos brasileiros que responderam à pesquisa dizem que confiam em partido político. E 58% não confia de forma nenhuma. E 36% ficaram assim, confiando, desconfiando. Então, o que é que você teria a dizer assim, sobre essa questão? Por que os partidos políticos estão com uma imagem tão desgastada assim entre nós brasileiros? Isso só reforça a minha tese, Alan, de que o brasileiro ele não escolhe o candidato por partido. Eu sou um exemplo claro disso, eu não escolho por partido. Ele escolhe por pessoa e pelo trabalho que essa pessoa tem na sociedade, por aquilo que ela representa. E por isso existe esse desgaste tão grande na imagem. Porque, por exemplo, no aspecto de atuação, o eleitor geralmente escolhe pelo candidato, pela pessoa em si. Mas quando o candidato ou o político faz uma besteira, aí a responsabilidade é do partido, não é do político que fez a besteira. Então, costuma-se julgar a instituição partidária pela atuação do seu integrante. É dessa forma que eu vejo. Eu estava dando uma olhada na história dos partidos políticos. Então, olha aí, é ao contrário do que vem, do que pode acontecer, houve um desgaste maior. Ó, no período do Império, a gente tinha os monarquistas, depois tinha os republicanos. Posições definidas. Um defendia a monarquia, outros defendiam que a gente devia ir para a república. No período da república, você tinha bem definido os conservadores, que eram os que ainda mantinham escravos, que é, é, tinham o poder, combatiam até mesmo o início da indústria manufaturada, os donos de terra, cafezais, os grandes donos de terra mineiros, se montou até aquela política café com leite, São Paulo mandava, passava para Minas, Minas para São Paulo, e isso ia levando. Dobradinha, Minas e São Paulo. E isso ia levando. Depois começaram a aparecer os partidos mais
o Partido Comunista do Brasil, que se considera, né, apesar de algumas rupturas e mudanças, o partido mais antigo do país. Depois veio o Alan, PTB. é o PCdoB ou é o PCB, o mais antigo? É o PCdoB, né? Essa, o PCdoB, alguns dizem que é uma. Saiu do PCB, né? Nessa linha É uma seria o dissidência. PCB. É, seria o PCB, o partidão mais antigo do Brasil, né? Aham, O, o PTB, né, com o grande Getúlio Vargas, Partido Trabalhista. Vem a UDN dos grandes donos de terra, vem o PSD. Mas a maior parte dos historiadores colocam mesmo que o Brasil sempre teve grupos políticos e facções econômicas e que não existia partidos ideológicos. Como é que você vê isso? A ideologia partidária ela foi criada e no início, ela teve uma força extraordinária. Ela mudou muitos conceitos, na minha visão. Contudo, com o passar do tempo, e o aumento exacerbado de siglas partidárias, essa ideologia, esses estatutos, eles ficaram num segundo ou até em terceiro plano, passando a atuar com mais força a questão dos nomes digamos, das oligarquias, tanto que se diz que o partido não é o partido trabalhista, o partido socialista, é o partido do fulano, é o partido do cicrano. Então, o nome da pessoa se sobressai ao nome do próprio partido, né? Então, isso é fato. Olha, estamos aí com Bartolomeu Reis, grande estudioso, também assessor parlamentar, assistindo aqui com a gente. O Agamenon, eu estou olhando aqui uma pose bonita, não parece o Agamenon das portas de fábrica, não, mas eu acho que é ele aqui. Deixa eu botar aqui o óculos para ver. O é o Agamenon mesmo, o É grande. Agamenon, o nosso amigo que É, está lá no gabinete do Carlos Mano Marcos, lá, fazendo um trabalho pronto, então, aguerrido. um abraço ao Agamenon aqui com a gente, que teve uma grande militância, né, nos partidos de Sindicatos esquerda, e partidos. sindicatos e partidos. O Brasil parecia que ia mudar a sua vida partidária com a fundação do Partido dos Trabalhadores, que saiu lá de São Bernardo. Alguns dizem que com a chegada ao poder, o Partido dos Trabalhadores se tornou iguais aos outros partidos das classes dominantes. Como é, como é que a gente pode ver isso aí? O Fato. PT deixou de ser um partido dos trabalhadores para ser um partido dentro das regras existentes. A ideologia partidária dentro do Partido dos Trabalhadores, e olha que o que eu vou falar me dói, porque você sabe da minha posição política em relação ao PT ao Lula e Dilma, né? Mas o Partido dos Trabalhadores, a ideologia do Partido dos Trabalhadores, ela acabou com a eleição, a primeira eleição do Lula. E a partir daí ela veio se desgastando e ele veio caindo na mesmice dos demais partidos. Então, a partir da eleição do Lula, eu não vou nem dizer da eleição, mas da reeleição do Lula, eu deixei de acreditar em ideologia partidária. Deixei de Eu te acreditar em chamei, ideologia partidária. eu te chamei aqui para reforçar a importância dos partidos, rapaz. Tu já disse que não vota por partido Não e não voto. Não acredita mais em voto. partido. Não Acabou com o voto. trabalho. Não voto. Então, Mas aí assim, eu peguei. os partidos hoje eles são uma necessidade do candidato, porque se ele não tiver afiliado a um partido, ele não pode ser candidato. Eu tenho certeza, se criasse a possibilidade de uma candidatura aberta, sem partido, era o fim. As candidaturas avulsas, né? Isso, isso. Sei. É, onde você teria apenas de conseguir um número X de assinatura de eleitores para poder registrar sua candidatura sem precisar De uma passar sigla de aluguel. pelos partidos. Mas você falou uma coisa importante agora pela proliferação de partidos. O Brasil hoje tem 35 partidos registrados. Ou seja, o Brasil tem um retalho de ideologias em teoria, né? Então, são 35 partidos
e, pasmem, 75 partidos em processo de criação. E esses dados são de 19 de julho de 2019. Em 19 de julho de 2019, o TSE tinha o pedido da criação de novos 75 partidos. Né? É só que esses partidos têm que passar pelo aquele processo de colher assinatura e toda a legalização. E, dentre eles está aí o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então O são 38. 75 partidos. Hã? O 38. 38, é? Eu estava vendo, Para eu estava vendo finalizar, isso. Oi? via partido, uma questão. Uma candidatura avulsa, sem a prática, sem o compromisso com um programa de partido, também não é aluguel? Um candidato avulso, sem ter Hum, nenhum compromisso com nenhuma ideologia de partido, ele está sendo também uma candidatura de aluguel? não, aluguel de quem? Ele vai se alugar ele próprio? Não. Aluguel, quando se fala na questão partidária, é quando você pega uma sigla com uma pseudo-ideologia que você vende para a sociedade um conceito ideológico de sociedade perfeita, de sociedade, um modelo a ser implantado, e aí essa ideologia é apenas a bandeira, é a propaganda, é a moeda de troca. Mas, no fundo, a candidatura é da pessoa. Não tem sentido. Então, Então, eu entendi um pouco o que o Maracanã Online quis colocar. Seria, por exemplo, um grande empresário. Ele defende uma ideologia, é, vamos dizer assim, supremacia branca. certo. Aí ele colhe 5 mil assinaturas e vai ser candidato defendendo que a raça branca é superior às demais raças. Certo? Ele estaria usando, né, o poder que ele tem para conseguir essas assinaturas para divulgar a ideologia dele. Né? Ele não estaria alugando, ele estaria divulgando a dele. Certo. Desde que não fosse financiado com dinheiro público, não teria aluguel e nem venda. Eu estou comprando, é o que eu acredito, então eu vou para cima. Não tem muita gente que faz isso hoje. Né? Mesmo sem ter nada, Só para defende situações, entendeu? Faz o pior, faz com dinheiro público, né? Faz com dinheiro público. Estamos também aqui com a Carol, lá do Iguatu, a minha amiga Ana Messiane, grande líder aí da Pacatuba. Pode ser que ela esteja pensando em ser candidata, certo? Assistindo aqui com a gente, ela tem um grande trabalho lá. Infelizmente, por causa dessa crise, hoje o clube dela, que atendia aí a terceira idade, não está funcionando, trazendo alegria aí para os idosos lá da região da Pacatuba e da Munduba. Né? Como escolho meu partido hoje? Certo? Como eu escolho meu partido hoje? Eu respondo. Eu respondo. Aquele que tiver o maior valor de fundo partidário. Então, vou me explicar aqui, olha. Hoje, pela legislação, existe o famoso fundo partidário, que é um dinheiro público que é dividido para os partidos no processo eleitoral, de acordo com o número de deputados, senadores e parlamentares. E cada partido tem que receber e dividir com os partidos a nível de município, já que a eleição é municipal. Agora, você levanta a seguinte questão, Eudásio. Há uma reclamação muito grande de que os fundos partidários só beneficiam candidatos com perspectiva de ser eleitos nos partidos. As direções partidárias só dão maior número de recursos para os candidatos que têm mais possibilidade. Não existe uma regra para a distribuição desses recursos dentro dos partidos. Isso, Um exemplo claro disso foi o PSL, do nas presidente últimas. Jair Bolsonaro, nas últimas eleições. Onde você Onde teve candidatos com pequenas quantidades de votos e absurdo de dinheiro que foram repassados. Não sei se foram todos do fundo ou se foram outros recursos, mas
A regra geral é essa. Porque quem controla esse dinheiro, na verdade, embora exista uma legislação regulando o repasse, mas quem controla quando chega no partido é a direção partidária. Essa que é a questão. Então aí vem onde eu queria entrar, direto mesmo. Como você vai avaliar o partido que você quer ir? Pela simpatia, eu simpatizo com as lutas trabalhistas, tal, eu vou para o PT, eu vou para o PSOL, eu vou, sei lá, o PTB ainda tem alguma coisa trabalhista, não sei. Não, mas eu defendo os empresários. Eu acho que a economia que tem que predominar, a geração de emprego acima de tudo. Eu vou para o Novo, o Partido Novo, que tem essa linha liberal. Eu vou para o PSDB, que é liderado pelo senador Tasso Gereissati, né? Eu sou evangélico, eu defendo Deus, acho que o partido tem que ter uma visão maior. Eu vou para o democrata cristão, eu vou para o republicano, que é ligado às igrejas. Então, existe toda essa gama de possibilidades. Mas eu entro, viu, Eudado, uma questão séria. Você tem que ver como funciona o partido que você quer ir. Como funciona? Ele tem estrutura partidária? O partido que você quer ir tem um diretório estadual, tem um diretório nacional, tem um diretório no município. Você tem dirigentes que você possa conversar, dialogar. Né? Como é a forma de filiação nesse partido? Ele, ele, ele é amplo, as pessoas podem chegar lá e se filiarem. E a direção dele? Tem uma prática de democracia, tem reunião de órgãos partidários, ou é só de uma pessoa? É um cacique que resolve tudo, certo? Então, é preciso que você veja isso para que você não tenha sua ideologia, sua identificação, né, prejudicada pelos interesses do partido. Né? Então, é complicado isso. Então, é importante, você não acha que você estude como funciona o partido político que você quer se filiar? Alan, quando a gente está na academia, na faculdade, a gente aprende duas coisas, o ser e o dever ser, né? Principalmente quando você está, a gente que estudou na academia de direito, você vê o seguinte, o professor dizia logo, olha, você tem a lei, aí você tem o ser e o dever ser. O ser, o dever ser é como a lei deveria ser aplicada. O ser é como acontece na prática. Então, toda essa colocação que você expôs aí, em relação à ideologia, à comissão, à direção e tudo, tudo isso é o dever ser. Deveria ser muito importante. Deveria ser. Tanto que você tira que a maioria dos partidos hoje, com raríssimas exceções, se eu não me engano, eu acho que PCdoB, PT, tem diretórios eleitos. Né? O restante é comissão provisória que muda ao sabor dos caciques. Mas aí é onde está a questão do ser e do dever ser. O dever ser, você deveria primar pelo estatuto do partido, pela ideologia partidária, pela atuação da direção, pela a quantidade de militantes, de filiados, mas o ser na prática o cara chega no partido e aí, rapaz, quanto é o fundo partidário? Como é que é as condições para a gente ser candidato aqui? Então, esse as duas linhas que dividem hoje os partidos. O dever ser, que pouco é usado, e o ser, que é o que é praticado pelo candidato. Eu quero ser candidato, aí eu chego no partido ao qual tu é afiliado. Eu digo, aí, Allan Kardec, qual é a possibilidade da gente aí? Tem muitos candidatos com muitos votos, a gente vai ser só bucha mesmo para eleger os outros. Então, tudo isso aí é o ser, é a prática. Dicionário Google. Puxa, pessoal, é quando você vai ser candidato a um partido só para ajudar os maiores candidatos a serem eleitos. Então, você tem 200 votos, 300, aí o partido lhe chama para você somar para chegar no que nós vamos falar daqui a pouco, que é o coeficiente eleitoral. Mas, olha, eu concordo com o Eudado, mas nós temos aqui alguns casos
nós temos aqui alguns casos que já podem ser estudados, viu, Dácio? O Partido Novo, acredito, e o PT, que ainda mantém em alguns cantos. Vamos ver o seguinte: o Partido Novo, ele tem um teste para candidato. O Partido Novo, ele tem um teste para ser candidato. Você faz prova, você tem pesquisa de vida social, e inclusive você paga até taxa para ser candidato. O empresário Geraldo Luciano, que passou no, foi um dos únicos inscritos aqui para ser candidato a prefeito pelo Novo em Fortaleza, pagou a taxa de R$ 4.000, que era a taxa de inscrição para fazer o teste para ser candidato a prefeito, certo? O vereador, se eu não me engano, era R$ 500 que tinha que pagar para fazer o teste. Então, o Partido Novo seleciona seus filiados, faz prova de vida social. Não, no início eles não aceitavam quem tinha cargo de confiança em governos que a ideologia do Novo não se batia com a ideologia daquele governo, certo? Esse é um dos partidos. O outro que tentou um pouco também foi a Rede Sustentabilidade. No início da sua formação, ela não aceitava cargos de confiança de governo, de direita, entre aspas, e outras Eu questões. lembro, eu lembro, eu lembro que em relação à rede, até você sofreu um pouquinho, né? Pronto, fui um dos fundadores da rede a nível estadual, contribuí para a fundação da rede, votei em 2 eleições na Marina Silva para presidente da República, gastei algum recurso na campanha como contribuição e não fui aceito porque eu ocupava um cargo de confiança do governo, né? E tem agora, mas só que agora a rede está aí integrada na prefeitura do PDT, né, com a Toninha Rocha lá ocupando cargo de confiança, todos os filiados lá nomeados, e se adaptou ao estilo partidário. Saiu do DVC para o C. Pronto. E o PT, que tem alguns exemplos, aqui no Ceará é o maior exemplo, né? A primeira vez, a Luiziane Lins foi eleita prefeita de Fortaleza contra toda a direção do PT do Ceará, que inclusive chegou a apoiar o candidato. Inclusive contrariando a vontade do Lula, né? Ela ganhou lá dentro do partido. Então, o PT, nós ainda podemos dizer que o PT é um dos partidos que usa ainda a democracia, que seus filiados têm direito a votar e a opinar, Eudócio? Sim, usa nesse aspecto sim, mas nós não estamos falando de democracia partidária. Nós estamos falando de ideologia partidária, é bem diferente. A democracia, o PT é um exemplo que deve ser seguido pelos demais partidos em relação à escolha de seus dirigentes, porque é feito um processo de eleição direta. Isso é louvável. Mas quanto à ideologia, foi-se. Foi-se no sentido de... Já foi, não é de foice de cortar não, viu? Agora vamos lá. Para você escolher um partido, eu, pessoalmente, faria a seguinte pergunta ao seu presidente. Senhor presidente, como vocês tomam as suas decisões? Quando são as reuniões? Quais são os canais que o filiado pode participar? Eu posso opinar? Posso dar minhas ideias? Se eu quiser ser candidato, existe um processo de seleção? Ou chega só e diz, não, você não tem voto, não vai ser candidato? Não? Então, é importante que você saiba no partido a sua possibilidade de como você pode participar e ser candidato. Né? Principalmente para o candidato novo, para quem quer ser candidato agora, né? Inclusive, às vezes você surpreende, né? Você vê que na última eleição, quantos candidatos surpreenderam aí? Né? O próprio nosso senador aqui, o Eduardo, né? Esqueci o nome dele. Eduardo Girão, surpreendeu o Eunício Oliveira, certo? E ganhou a eleição, né? O próprio André Fernandes, através das redes sociais, que é outra live que nós vamos falar,
não vou tocar aqui hoje, que nós vamos ainda falar, que é como você usar as redes sociais na sua campanha para vereador. Pode esperar aí que nós vamos ter uma boa conversa sobre essa live, sobre esse tema, porque é muito interessante. E nós tivemos, o Eudásio acompanhou, nós tivemos o prazer de conduzir a primeira eleição nas redes sociais aqui de Maracanã, que foi uma pré-eleição, né? Foi, Que foi. quando as redes sociais realmente começaram a bombar aqui na política, foi quando existiu a disputa para escolher quem era o candidato a prefeito, né, do grupo Roberto Pessoa, PR, que o partido fez democracia. Tinha dois candidatos disputando, né, o atual prefeito Lino Camussa, do qual nós fizemos a campanha em rede social dele, e o secretário de Infraestrutura à época, Carlos Bandeira de Mello. E aí foi a Isso. primeira campanha online, praticamente em Maracanãú, né? É, E aí, pode falar. foi um ponto inicial das campanhas virtuais, né? Foi. Foi essa pré-campanha. Então, mas a escolha do partido. Você é um cidadão, acha que tem condições, quer participar, tem um bom trabalho, tem uma boa rede de amigos e quer escolher um partido. Primeiro, você tem que, viu, Dário? Eu quero isso, você tem que escolher um partido que você pense mais ou menos com ele, não só o aspecto eleitoral, porque como é que você vai explicar para as pessoas, para os eleitores conscientes, que existe, viu, pessoal? Podem ser poucos, Existe. mas existe. Então, você vai explicar para os eleitores conscientes por que você está naquele partido. Chega o eleitor e diz, mas amigo, eu tenho vontade de votar em você, mas por que você está aí no Democrata? Por que você está aí no PSDB? Por que você não foi para o PSD ou para o PTB e você está aí? Aí você faz, não, é porque eu tenho um amigo lá, que o presidente do partido disse que lá era melhor. Não, eu acho que você tem que entender um pouquinho como funciona o partido. A ideologia um pouco do partido, apesar de, como o Eudásio diz, a ideologia não predominar na eleição, mas é importante que você tenha um conhecimento do que o partido defende. Né? Até para responder algum questionamento. Como é que o que é que a gente viu na última eleição, que foi uma coisa que pegou e, felizmente, agora está caindo um pouco. Por que tu tá no PSL? Por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro saiu do PSL. Como é que ficou agora? Como é que ficou? Você saiu junto? Eu conheço muitos que ficaram no PSL. Eu até já perguntei. É, Rapaz, tu ficou, é por, rapaz? é por isso que eu digo, fundo partidário. Então, eu digo, rapaz, é importante essa questão. Agora, vamos lá para as partes mais técnicas. É bom você ver quem está lá no partido também. Né? Se tem muita gente pesado, com muito voto, já provou em eleição que tem muito voto, aí você tem que se avaliar. Puxa, meu trabalho, meu recurso, com minhas condições, eu só vou chegar aqui a 1.200 votos. O partido todo só vai fazer 3 candidatos. Lá tem 5 que tem mais de 2.000. Tu vai para lá fazer o quê? Né? Tu vai consciente de que não vai conseguir escolher. Buchinha. Aí é uma bucha grande. A buchona. Mas essa questão. Como? Eu não estou dizendo que está errado, lógico. Todo governo precisa e existe. Muitas vezes você escolhe o partido que você acha que o prefeito vai ganhar, porque você tendo uma boa participação, você consegue participar da administração, você consegue participar da gestão. Algumas pessoas criticam, vai dar cargo, isso. Não, não é, velho. Todo governo, na estrutura de governo, tem os cargos. Você precisa administrar com quem pensa igual a você. Eu nunca vi ninguém botar dentro da sua empresa alguém que é contra a sua empresa. Então você não pode administrar, apesar do governo não ser seu, mas foi as suas ideias que ganharam a eleição.
né? É preciso que entenda uma coisa. Quando você vence uma eleição, foram as suas ideias, o que você defendia, que o povo concordou. Então, quem deve ir lá administrar com você é quem concorda com as mesmas ideias suas. Isso é Não, lógico. não tem Não como é- você. Hã? Pode falar. Não tem como Não você tem botar como. lá dentro. Pode falar. Não tem como você ganhar com um grupo político e botar a oposição para governar contigo, né? Não dá, não Não, vai dar não certo dá, isso. não, não faz sentido. Então é uma coisa que todo mundo condena, mas todo mundo faz. Tá? Às vezes, É a lógica, você governar com seus aliados e não com seus adversários. Os adversários até servem para te alertar de alguma possível falha que tu fizer. Mas a lógica é tu governar com teus aliados. Agora, Alan, então, dentro dessa perspectiva que tu falou, do candidato com 1.000 votos e os candidatos maiores, também tem o outro lado, sabe? Eu vi muita gente aí reclamando, não vou para o partido tal, porque fulano tem 1.000 votos, tem 1.200 votos e eu não tenho chance. Pode acontecer também do cara escolher uma sigla que faça sequer o coeficiente eleitoral. E aí ele não vai atingir, o partido não vai conseguir nada, e nem tampouco ele, não vai conseguir eleger ninguém. Né? Tem um lado inverso era, disso. era isso que eu ia falar agora. Não adianta você escolher um partido pequeno, porque a legislação manda o seguinte: um partido, para eleger vereador, ele tem que alcançar um número mínimo de votos, que a gente chama de coeficiente eleitoral. Como é que você sabe esse número mínimo de votos? São os votos válidos, são as pessoas que votaram, dividido pelo número de vereadores que tem na Câmara. Então, em Maracanaú, é o número total de votos dividido por 21. Na eleição passada deu 5.600 e alguma coisa. Se eu não me engano, eu dado. Foi 5.620 e alguma coisa. Então, o partido, todos os 32 candidatos do partido, eles têm que ter o mínimo de votos para o partido poder eleger alguém. Vamos explicar por número, para ficar mais fácil. O partido tem o direito de apresentar 32 candidatos. Desses 32, 70% é de um gênero e 30% de outro. Como isso? É porque as pessoas têm mania de dizer que 30% tem que ser mulher. Não. 30% é de um gênero e 70% do outro. Se o partido tiver 70% de mulheres, ele tem 30% de homens. Mas, como sempre, as mulheres participam menos, então quase todo partido tem 70% de homens, 30% de mulheres. São 32 candidatos em Maracanaú. Esses 32 candidatos juntos, se fosse da eleição passada, eles teriam que ter 5.630 votos. Então, esses 32 tendo 5.630 votos, dos 32, o mais votado seria o eleito vereador. Deu para entender, né, Eudá? Você entende mesmo? Hum. Ficou claro? Deixa eu colocar esses teus números em números de hoje. Eu agora, um Certo. pouco antes de iniciar o teu programa, eu dei uma pesquisada no site do TSE e o quantitativo de eleitores que tem lá no TSE de Maracanaú, com data do dia 20, 160.306 eleitores. Tu avalia que desses 106 mil, aliás, 160 mil, qual seria o percentual de votos considerados não válidos, ou seja, os que não compareceriam às urnas, os nulos, os que não fossem válidos? Tu acha que Bota só supera 12%? 12%. Eu tinha botado, por incrível que pareça, cara, eu tinha botado isso. Tá aqui, a conta tá, eu tô olhando aqui para a tela do computador, e eu tinha botado 106.306, aí eu botei evasão de eleitores, 12%, que daria 19.237, restando 141.069. Dividido pelas 21 cadeiras, o coeficiente seria de 6.718 votos. Pronto, essa média aí. Cada partido teria que ter 6.700 votos para eleger um vereador. Então você tem que ver se o partido que você vai se filiar, se tem 32 candidatos, se desses 32, é, 10 são mulheres, porque senão vai ter que tirar um homem, né? Aí reduz a E quantidade.
Aí reduz a quantidade. Se não tiver as mulheres todas, tem que tirar um candidato homem de lá. Então você tem que olhar tudo isso. O que está acontecendo, eu até participei de uma reunião na semana passada, partidos com número pequeno estão passando a se agrupar com outros. Não é coligação, porque não pode mais. Estão filiando as pessoas no outro partido. Né? Para o grupo todo indo para outro partido. Por exemplo, você tem. Esvaziando uma sigla e aumentando a outra. Você tem 11 candidatos aqui. Aqui tem 20. Né? Aí esses 11 vêm para cá. Aí a ideologia vai embora, porque eu nem saber qual é o partido, né? O negócio é viabilizar uma chapa. Uma chapa. Não quer nem saber se tem partido, se tem ideologia. Então, Estatuto já era. Já era. É preciso que você veja isso. Se o seu partido vai ter 32 candidatos. Se ele vai ter 32 candidatos, por menor força que os candidatos tenham, mas ele já tem alguma condição, já ajuda. Né? Com pouco esforço, aí você pode até fazer os 6.700 votos. Né? E se dentro desse partido, por exemplo, se há nomes muito fortes, nomes que já foram candidatos em 2, 3 eleições e mantiveram o mesmo número de votos, foram eleitos, ou bem que perderam com 1.800 votos, perderam com 1.500. Então, são candidatos fortes, que ajudam. E um partido forte também, se você tiver uma votação intermediária, ali ajuda, porque ele vai fazer muito vereador e você pode entrar. Certo? Então, eu aconselharia você a examinar o número de candidatos que o partido vai ter, quem são esses candidatos, e, acima de tudo, viu, Dácio, o que muita gente não tem. Muita gente não tem. Eu vou abrir sessão aqui, porque minha mentoria até disse que história é muito bom para puxar o tema. Então, eu vou contar uma pequena historinha. Na eleição de 1988, porque eu participei de todas as eleições de Maracanã, desde a primeira até a atual. Todas, eu não sei se isso é uma virtude ou um defeito, mas eu participei de todas as eleições de Maracanã. Na eleição de 1908, e uma de Maranguape, né, que foi a minha primeira eleição em 1982, eu fui candidato a vice-prefeito pelo PMDB, pelo MDB. E o processo de eleição da emancipação, né? Também, né? Também. Em 83. Em 82 eu fui candidato a vice-prefeito pela oposição em Maranguape. E tivemos uma boa votação, ficamos em terceiro naquela época. Em Maracanã nós tivemos 4.500 votos. Na época, Maracanã só tinha 12 mil eleitores. Foi uma boa votação. E aí, em 1988, eu fui presidente de um partido, Partido Socialista Brasileiro, PSD. E nós tínhamos uma chapa de 12 candidatos. Eu reuni esses 12 candidatos e fiz a seguinte sugestão. Podia não ser muito honesta, mas que era uma forma de escapar. Nós tínhamos que nos coligar com outro partido, senão nós não fazíamos nenhum coeficiente. E aí, a minha proposta, olha, pessoal, nós vamos nos coligar com o partido, nós 12. Depois da convenção, quando começar a campanha, nós vamos nos reunir, vamos escolher só um, e todos os outros 11 vão trabalhar só para esse, para a gente eleger um vereador do partido. Porque nós 12 separados, nós não temos condição de disputar com os candidatos do partido que nós vamos nos coligar. Ah, meu Deus, foi um pulo, claro. Um lá gritou logo, eu não posso, só se vier me apoiar, porque eu tenho 1.000 e tantos votos garantidos. Todo mundo queria ser vereador. O outro, eu tenho 800 votos, Alan. Você está louco? Sua avaliação está errada. Eu só preciso de mais 400 votos, eu estou eleito. E o outro, eu digo, rapaz, não deu para unir todo mundo. Resumindo a história, quando abriu as urnas, o mais votado teve 210 votos. Dos nossos 12, o mais votado teve 210 votos. O que é que eu quero dizer com isso? É que a primeira coisa que um candidato deve fazer é sair de si
se isentar e se avaliar. Se ele não fizer isso, ele já começa perdido. Você que já leu muito a Arte da Guerra, e eu que sou fã, se você conhece a si, conhece o seu adversário e conhece o campo de batalha, a vitória é sua. Se você conhece a si e o adversário não conhece o campo de batalha, é duvidoso. Se você não conhece a si, morreu. Não adianta nem entrar na guerra. Não adianta entrar na guerra. Então, a primeira pessoa que você tem que se conhecer é você. O meu trabalho dá quantos votos? Minha relação no meu bairro, com meus amigos é boa. Eles acreditam em mim, eles acham que eu sou um cara que falo só por falar, que não cumpre as minhas promessas. Quando eu marco uma coisa, eu faço. Eu sou um cara responsável, certo? O meu time de futebol gosta de mim, ou eu vou para lá, digo nome feio com todo mundo, e brigo e tudo. Os meninos vão me ajudar. Né? Minha família, minha mulher acha legal eu ter outras e encher a cara, até o voto dela eu vou perder, eu sou um cara, um bom pai, um bom. Então você tem que avaliar. Né? Você tem que se avaliar. Vou fazer igual a história do cara que nem a mulher votou nele, né? Quando abriu as urnas, ele teve um voto. Nem a mulher, nem a mãe, nem nada. Ele, mãe, a senhora quem mais me conhece. Por isso mesmo, meu filho, porque eu lhe conheço, eu não vou ter outro. Então é preciso que você tenha esse cuidado, né? Você se avalie. Primeiro, Deus. Essa história, tu falando de história, eu vou contar uma historinha rápida aqui, né? Das minhas militâncias sindicais, né? Na época do Roberto, raramente eu fazia uma assembleia. Só quando era extremamente necessário, eu ainda procurava congregar com outras entidades. Por que eu fazia isso? Porque eu preferia que ele eu preferia que ele achasse que eu tinha poder de mobilização do que ter a certeza que eu não tinha. É mais ou menos aí, por aí. Então eu me conhecia para saber que o tamanho dele e o meu tamanho e o tamanho da nossa categoria. Pronto, é isso. Você precisa muitas vezes até esconder sua força ou sua falsa ou ausência de força, né? Não, quando você tiver muita força e tiver certeza disso, pode mostrar porque intimida. Agora, quando você não tiver, deixe na dúvida. Então é isso aí, olha, você tem que pensar bem, ver o partido. Não adianta, você é um cara muito católico, um cara que frequenta a igreja, que acredita em tudo, aí você vai para um partido ateu, que não acredita. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Se você é um cara católico, que está lá dentro da igreja, e você vai para um partido dominado pela igreja evangélica, não sei. Eu acho que fica difícil você defender, né? Aí você é um empresário, tem uma fábrica, muito trabalhador, não paga bem, é meio assim, aí vai para o partido dos Trabalhadores. Sei lá. Como é que você vai fazer isso? É só exemplos que eu estou dando solto para você escolher o partido. Partido que você se identifique. Mas também a parte prática, como o Eudácio colocou, você não vai se apegar muito à ideologia daquele partido. No Brasil não existe isso. Né? O voto de legenda está caindo a cada eleição. O voto de legenda, pessoal, é aquele voto que você não vota em candidato nenhum, você vota só no número do partido. Né? Papai, eu não quero ninguém aí, mas eu gosto do PT. Você vai lá e bota 13. Eu acho que a gente poderia definir o voto de ideologia, o voto partidário, por exemplo. Tu lembra quanto foi a votação do PT e do PCdoB nas últimas eleições? Assim, de uma vez. Eu acho que chegou, o PT, pelo menos, eu acho que chegou próximo de 5 mil votos, não foi? Ah, tá falando de Maracanaú? Maracanaú. Tá, o PT foi, mas não fez vereador. Pois é, esse seria, talvez, num percentual de cento e tantos mil eleitores, seriam os votos de ideologias. Hã? 123 na última eleição. Pronto, então seria, esses 4 mil e poucos seriam os votos de ideologia, os votos que foi votado por ideologia, os votos do PT. É uma ideia, é uma estimativa. Então, você, para escolher o seu partido, tem vários fatores. Primeiro, garantir que você pode ser candidato. Aí conversa com o presidente, com a direção do partido,
com quem representa o partido. Rapaz, eu tenho minha vaga? Tem. Então pronto. Aí você tem até o dia 4 de abril para se filiar. Agora procure um partido onde você avalia a sua capacidade, o seu tamanho de voto e avalia dos demais que estão lá com você, certo? E estude e veja se o dirigente do partido disser que o partido pode fazer 6, 7 candidatos, você vai lá, olha a votação daqueles candidatos da eleição passada, soma tudinho, vê e vê se o cara está falando a verdade ou não, se tem essa quantidade de voto realmente lá. E aí você escolhe seu partido e se filia, garantindo sua vaga, vendo as condições, sabendo as suas condições eleitorais, discutindo aí entre o que o Eudácio falou, discutindo com a direção do partido se vai ter recurso do fundo partidário, se vai ser dividido de forma igualitária. Tem várias dessas questões para você conversar com o presidente do seu partido. Eudásio, como diria os grandes apresentadores, suas considerações finais. É, eu acho que o papo foi tão bom que as considerações finais estão inseridas no conteúdo. No mais, Alan, só quero agradecer a oportunidade de quebrar o tédio nesse momento de quarentena, de isolamento social, né? Que eu estou hoje há 10 dias que não bota o focinho fora, que nem diz a minha avó. E agradecer a participação aí nesse tema tão importante para o momento que nós estamos vivendo. E só finalizar com aquela questão do que você colocou inicialmente da possibilidade de adiar as eleições, né? Prorrogar o prazo das eleições. Inclusive, o deputado Roberto Pessoa parece que tinha entrado, só pediu a assessoria dele para fazer um projeto nesse sentido, né? Eu vi alguma coisa nas redes sociais que ele tinha feito um projeto pedindo para adiar as eleições para unificar para daqui a 2 anos, mas eu acredito que é uma questão polêmica, né? Porque você vai prorrogar 2 anos de mandato. E aí, por coincidência, eu vi isso num dia, eu liguei para ele até para parabenizar pela iniciativa, e no dia seguinte eu vi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que não era o momento de discutir isso. Então, não sei como é que está essa questão. E no mais, só agradecer, Alan. Ok, obrigado também, Daz. E nesse tema eu acho que está todo mundo, por enquanto, com jogo de cena, certo? Todo mundo esperando o, o resultado do que vem por aí no mês de abril, dessa crise, né, que nós estamos passando. Agora, uma das dificuldades que nós tínhamos em relação a isso, aí já foram várias tentativas de unificar, né? Até por a questão de economia do país. Mas uma das dificuldades que nós tínhamos era o motivo. O que fazer para unificar? Quem é que ia perder 2 anos ou quem é que ia ganhar 2 anos? Eu acho que a justificativa, essa crise, essa pandemia, seria o motivo ideal para se fazer isso agora. Aproveitar, né? Seria o ideal. É a hora de unificar as eleições. Isso. Pois é, Alan. Pois tá, Eudado, obrigado. E você vai assistir toda essa live na TV, no canal do YouTube da TV Pitaguari, no Facebook da Beco Marinho e no Instagram da TV Pitaguari Oficial. Muito obrigado e amanhã estaremos aqui com um novo tema. Valeu, meu irmão.